Quantos vieram adorar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Amém. Abra uma palavra de Deus, 1 Samuel capítulo 7. Primeira Samuel capítulo 7. Primeira Samuel está depois de Ruth, antes de Reis, no começo da Bíblia. Amém? Pode se assentar, pode se assentar. Deus me deu uma palavra hoje sobre, na verdade não só hoje, mas eu vou seguir em uma série de 7 semanas sobre finanças, sobre prosperidade. Avançamos os últimos dias e entendemos que o inimigo intenta atacar as finanças dos filhos de Deus. E também temos que entender por que Deus não permite muitos que supostamente deveriam prosperar, mas não prosperam. Então, eu quero mostrar nesses dias aquilo que Deus me deu. E quando eu clamava ao Senhor sobre esta área, porque dói o nosso coração ver as pessoas passando dificuldade, dói o nosso coração ver aqueles irmãos sofrendo. Então quando eu clamava ao Senhor sobre isso, e que eu coloquei na verdade, hoje em especial, coloquei hoje em especial para falar sobre isso, e desatar uma unção sobre prosperidade. Quando o Senhor trouxe isso ao meu coração hoje de manhã, eu falava com o Senhor novamente sobre isso, e Deus falou para mim: eu vou honrar aquilo que você está colocando. Durante essas 7 semanas nós vamos vivenciar milagres extraordinários que vai acontecer na igreja. Nós não vamos fechar a porta para nenhum outro tipo de milagre, de cura ou nada, mas nas finanças nós vamos ver algo diferente. Nós vamos ter cancelamentos de dívidas, nós vamos ter várias áreas que enfocam ou que estão em volta da vida de prosperidade. Deus chamou um povo para ser próspero. Pastor, porque muitas pessoas vivem em uma miséria, em uma dificuldade, em muitos países vivem nessa situação. Nós vamos também entender isso. Você atualmente vai entender por que muitos países estão em misérias, por que muitas pessoas estão em misérias. E porque muitos que são chamados à riqueza, são chamados a uma prosperidade especial, não conseguem ultrapassar isso. Eles têm as suas vidas normais, mas Deus, na verdade, havia os chamado para algo especial, muito superior ao que estamos. Na verdade, quando falamos sobre prosperidade, infelizmente, muitos evangelhos e muitos pastores deturparam isso. E, infelizmente, isso, ao invés de ajudar a igreja, ajudar os filhos de Deus, isso, na verdade, bloqueou e, na verdade, fechou a vida de muitas pessoas. Mas é um assunto que eu posso lhes garantir e provar para vocês na palavra de Deus, que Deus se agrada desse assunto. Deus, Ele deseja, diz a palavra dEle, que Ele deseja que a vontade dEle para nós é que ela é boa, é agradável, ela é perfeita, diz o Senhor. Então nós não somos chamados para um sofrimento de finanças, como muitos têm vivido hoje. Nós não somos chamados para um sofrimento de vida em prosperidade, como muitos têm vivido hoje. Há algo que nós não estamos vendo. E a Bíblia diz que erra aquele que não conhece as Escrituras. Erra aquele que não acredita. Erra aquele que não crê. Muitos conhecem, sabem, mas não creem. Então o que nós vamos estar profetizando, desatando, declarando, ensinando,
durante esses dias, embasado na palavra de Deus, tem que mudar a sua vida na área de prosperidade. Nós vamos estar falando sobre a paciência, sobre o tempo certo. Há muitas pessoas que desejam como seja um walk-through ou um drive-through, eu não sei como falar isso em português, que lá não tem isso, mas é aquela história de você querer a bênção na hora do minuto da oração, né? Eu recordo um pastor amigo meu e falou assim: pastor, me chamaram para ir orar por uma situação, e quando eu levantei a minha voz, eu estava orando pela pessoa, o irmão já estava me cutucando, dizendo que a bênção não chegou. Ele queria que a bênção chegasse na hora da oração, já, calma, eu nem terminei de orar, ele dizia. Mas há muitas pessoas que querem no seu tempo, querem as coisas no seu jeito. E na verdade Deus tem o tempo certo, o jeito certo, a maneira certa. O que nós precisamos ter então? O caminho certo. Eu não posso deixar, eu não posso pegar um bonde se eu não estiver na estação certa. Eu não posso tomar uma bênção se eu estiver no caminho errado. Então, o que Deus quer que nós vejamos hoje, o que Deus quer que nós venhamos a entender é que nós temos que estar a um caminho correto. Há um caminho aonde o Joshua tem um brinquedinho no seu game, e nesse brinquedinho ele vai passeando, e quando ele vai caminhando ele vai pegando estrelas, mas se ele vai pelo caminho errado, as estrelas não estão lá. Então muitas pessoas estão deixando de tomar, eu estou falando isso para trazer uma visão ótica para você, o que eu estou falando. Se nós tomamos os caminhos errados, nós vamos perder os presentes que Deus deixou. Deus deixou aqui rolando, isso aqui é para você, isso aqui é para você, isso aqui é para você. Filho, vem por aqui, vira à direita, vira à esquerda, vai. E você vai se guiando por Deus. Agora, quando nós tomamos os caminhos diferentes, nós vamos perder os gifts que Deus deixou para nós. E quando eu buscava uma palavra para trazer aos irmãos sobre isso, Deus me deu Samuel, o primeiro estadista, Samuel, um homem que deixou uma história linda, um homem que veio de uma gravidez declarada através da vida de um profeta, filho de Hana, né? Samuel é filho de Hana com Eucana. Samuel, ele foi um filho que ele foi declarado a vida dele para servir ao Senhor. Ele foi um filho que ele foi desatado em uma mensagem profética, todos conhecem a história. Quando a Hana estava orando, estava chorando, pedindo a Deus, e Deus declarou então, através da vida do profeta, um filho a esta mulher. Esta mulher, ela não era nova. Essa mulher, ela já estava casada há muitos anos, tanto que o seu esposo, Eucana, ele teve que procurar uma outra esposa para poder ter filhos, que na época a lei era essa. Hana não pôde ter filhos a Eucana. Então Eucana casou com Penina, e Penina lhe deu 2 filhos, e Hana não tinha filhos. Mas eu vejo uma história interessante aqui. Quando algo está difícil, na verdade é que Ana, ela tinha que ter um filho, ou seja, ela teve um e depois teve mais 6, mas ela tinha que ter os filhos, e esses filhos que ela tinha que ter, era para vir por promessa, era para vir através da oração. Ela não simplesmente diz a palavra de Deus, a Bíblia é bem clara nisso, que Deus fechou a madre de Hana. Por quê? Porque ela só poderia abrir a madre dela através da oração. A esterilidade muitas vezes passa na nossa vida, e nós entendemos ser esta uma maldição na nossa vida. Não, há uma esterilidade que Deus na verdade permitiu que isso se fechasse, para que através da oração nós alcançássemos o que Deus tem para nós. Através da oração, Hana conseguiu alcançar o que Deus teve para ela. Samuel veio, mudou a história do povo de Israel. Samuel foi um homem que do começo ao fim, um profeta que não tem uma história que lhe possa retirar o mérito de ser um grande homem de Deus. E Samuel deixa uma história narrada, e vem dela a palavra Ebenezer. A palavra Ebenezer significa: até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel, ele trouxe um governo ao povo de Israel, e esse governo era atrair o povo
a santidade, era atrair o povo às bênçãos do Senhor. Vamos ler um pouco para que nós possamos entender. No primeiro versículo do capítulo 7, você pode ver que uma arca foi transportada até um certo lugar. E esta arca chegou nesse lugar, trouxeram esta arca, e esta arca, até o versículo 3, ela ficou durante 20 anos parada em uma casa. Primeira revelação que eu posso tirar daqui, versículo 2, versículo 3. A arca permaneceu durante 20 anos, versículo 3. E Samuel disse a todo o povo de Israel. O primeiro ponto que eu posso tirar aqui para nós, é que nós não vamos chegar a lugar nenhum se nós não tivermos a arca do Senhor na nossa casa, se nós não tivermos a arca do Senhor nas nossas vidas, se nós não tivermos a arca do Senhor. Hoje, pela graça de Deus, a arca não é simplesmente algo físico que eu poderia colocar aqui, não. Hoje a arca de Deus é o Espírito Santo dentro de nós. Hoje a arca de Deus é a presença de Deus. Hoje a arca de Deus é Deus na nossa vida. Eu tenho dado sempre uma palavra pessoal e estou preparando para falar com os discípulos da igreja. Não podemos viver sem uma oração em nossa casa. Não podemos viver sem uma busca na nossa casa. Eu amo os trabalhos de orações que nós temos. De quarta a sábado, a igreja está aqui orando das 6 às 7. Às vezes 2, 3 pessoas representando toda a igreja em oração. Mas a oração em nossa casa não pode faltar. A oração e a leitura deste livro maravilhoso não pode faltar. É esse livro que dirige as nossas vidas. É esse livro que é a principal lei das nossas vidas. E se nós não temos um compromisso com o Senhor na oração e no jejum, ou seja, um devocional na nossa casa, como que nós vamos sustentar a arca na nossa casa? Como que nós vamos sustentar a arca em nosso viver? Como que nós vamos sustentar esta arca em nossa casa sem uma vida de oração? Amados, eu quero vos deixar bem claro. 15 minutos de devocional pela manhã, você e sua família com seus filhos, vocês vão ver que vai mudar a situação da sua casa. Às vezes eu pego um versículo bíblico com os meus filhos, ou talvez 5, 6 versículos da palavra de Deus, e nós lemos e por 5 minutos conversamos sobre aquilo, e oramos juntos de mãos dadas, e aquilo traz uma diferença para eles durante o dia. Às vezes nós temos mais tempo para fazer, às vezes nós temos menos tempo para fazer, mas o que não podemos fazer é deixar de fazer. O momento do devocional nosso na nossa casa, ele é obrigatório como filho de Deus. Eu vou deixar essa palavra para ficar mais forte no teu coração. Ele é obrigatório como filho de Deus. Nós temos que ter isso. Nossos filhos têm que ter isso. Nossa casa tem que ter isso. Como filho de Deus, nós temos que ter isso. Nós gastamos horas às vezes com os celulares, horas e horas com todos os eletrônicos que tem hoje, mas com o Senhor às vezes nós não damos esse tempo. E hoje, infelizmente, o que o inimigo fez? Ele roubou o nosso tempo com lixos, perdão da palavra, para que nós não tenhamos tempo com Ele. Nós precisamos ter tempo com Deus, para que Deus tenha tempo conosco. Deus quer o nosso tempo, porque Ele deseja estar perto de nós. A televisão hoje, qualquer filme que você vá assistir, qualquer, ele não vai ter menos de 1h30. E você não consegue sentar a ver um filme, ver ele pela metade e sair sem ver. Se você fizer, você vai dar um pause e volta novamente a ver. A igreja precisa estar consciente que nós precisamos de um tempo com Deus. É tão gostoso quando você acorda de manhã, e eu deixo até um livro aqui, o irmão Rogério passou para mim, Bom Dia Espírito Santo. Eu já li ele 2 vezes, estou lendo novamente. E quando você acorda pela manhã e você pode dar um bom dia ao Espírito Santo, para Ele estar contigo. Bom dia, Espírito Santo, para você estar comigo. Hoje eu vou trabalhar, você vai junto comigo. Hoje eu vou trabalhar, você está aqui do meu lado. Nós temos que carregar a arca para onde nós vamos. Para onde você vai? Eu vou para o trabalho, mas a arca está comigo. Para onde você vai? Eu vou descansar, mas a arca está comigo. Para onde você vai? Eu vou almoçar, mas a arca está comigo. Aonde você está? A presença de Deus tem que andar ao seu lado. A Bíblia diz, no versículo 3, que quando Samuel chegou a encontrar o povo, a arca estava lá quantos anos?
20 anos. Essa aqui vai um pouco mais forte. E quando Samuel chegou, o povo estava 20 anos. E qual que diz a continuação do versículo? Se vocês querem... Não, perdão, versículo 3. Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, ou seja, eles estavam com a metade da arca e a outra parte do coração em outras coisas. De todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros, das imagens e astarotes, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele libertará das mãos de quem? Que no caso é os inimigos. Veja uma coisa, Deus não aceita a nossa vida mornos. A Bíblia diz que os mornos serão vomitados. Deus não aceita a nossa vida pela metade. A Bíblia diz que de uma boca não pode sair coisas boas e coisas ruins ao mesmo tempo. Ele não divide você. Quantos são casados? Os homens aqui, levante a sua mão, por favor. Você dividiria a sua esposa? Aceitaria de mão dada dividir a sua esposa? Nós somos a noiva do Senhor. Jesus não divide a gente. Ele não aceita a nossa vida pela metade. Ele não aceita pela metade, onde vamos adorar a Deus e não adorar a Deus ao mesmo tempo. Hoje eu quero adorar a Deus e hoje eu não quero adorar a Deus. O que eu quero dizer com isso? Hoje temos muitos ídolos que tomam a nossa vida da presença de Deus. Hoje temos muitos ídolos que tomam. Por exemplo, eu vou te dar um muito duro de você aceitar. A tua própria família, os teus próprios filhos te tomam da presença de Deus. Às vezes idolatramos mais os nossos filhos do que as coisas de Deus. Ou então as coisas que temos, o dinheiro, as prosperidades, os nossos trabalhos, as coisas que nós temos. Deus, através da vida de Samuel traz uma palavra como eu estou pregando hoje. E Samuel chegou, reúne o povo e diga ao povo que eles têm a arca, mas contudo eles ainda estão confusos com o coração. Eles têm a presença, mas ainda contudo estão confusos. Eles têm milagres, mas ainda estão confusos. Eles vivem uma vida um dia e outro dia outra vida. Há uma confusão e nessa confusão eu não posso interferir. Versículo 4. Assim os israelitas o quê? Aceitaram a palavra. Amados, os dias que nós vivemos hoje são dias difíceis, são dias que nós temos inúmeras propostas, e eu deixo aqui um parênteses aqui na minha mensagem: não seja ignorante, não seja fanático, não estamos chamados para sermos religiosos, mas somos chamados para viver um relacionamento com Deus. Mas a partir de um ponto que aquilo que estamos fazendo tem mais interesse na tua vida do que interesse a Deus, a partir do ponto que aquilo que você está fazendo está sendo no teu coração, indo contra os princípios de Deus, ferindo a santidade de Deus, se o teu coração não se arrepende com isso, algo está errado. É como você sentir uma febre física no mundo espiritual. Você sente que algo não está bem, que algo está moendo. Nós não podemos ferir a santidade de Deus. Jesus é santo, Deus é santo, o Espírito Santo é santo. Kathleen Kuhlman, no testemunho do livro, ela colocou as suas mãos sobre o rosto e ela começou a chorar, e ela fez um apelo a todo o povo, e ela dizia: não machuquem, não firam o Espírito Santo. Quando eu conversava com o Josh ontem à noite, eu falava para ele: filho, o Espírito Santo está em volta de você. Ele falou uma palavra que ele escutou um amigo falar, eu falei: essa palavra é feia, você já ouviu seu pai falar isso? Não, pai. Se você eu já te dei exemplo disso? Não, pai. Você acha que isso é certo? Não, pai. Então por que você fala? Porque o Espírito Santo está em volta de você. O que você tem em volta de você hoje? É muito valioso, é muito maravilhoso, e nós temos que conservar isso. E não é só uma vida, muitas vezes de domingo, para retirar isso da nossa vida. Nós temos que ter uma vida diária com Ele.
Eu não posso escapar dessa mensagem. Eu sou mais próximo da minha voz. Eu não posso escapar disso. Pastor, é difícil. É uma luta diária. Todo dia vencendo. É todo dia buscando. É todo dia buscando querer mais dele. É todo dia buscando uma vida de santidade. Eu tenho que ouvir a palavra. Prestem atenção. Eu falei do início desse primeiro domingo, dos 7 domingos que eu vou estar ministrando, que Deus vai fazer uma mudança nessas 7 semanas na vida de prosperidade de muitas pessoas. Mas nós temos que concentrar na nossa vida com Deus. Eu não posso simplesmente levantar as mãos e dizer seja abençoado, se nós continuamos com uma vida irregular, sem santidade na presença de Deus. A santidade é uma coisa que Deus requer. A santidade é uma coisa que Deus não abre mão. Assim como eu fisicamente não abro mão dentro do meu casamento, Deus não abre mão da nossa vida no nosso relacionamento com Ele, Herol. Se Deus, sendo Deus, com toda a misericórdia, Ele mostra no livro de Oséias a causa de um adultério. E muitas igrejas hoje, pessoalmente falando, estão em adultério com Deus. Vive uma vida pela metade com o Senhor. Deus não te quer pela metade. Deus não aceita você pela metade. Deus te quer por inteiro. Versículo seguinte. Disse mais Samuel: congreguem todo o povo, e eu vou interceder ao Senhor a favor de vocês. Ou seja, eu vou orar por vocês. A primeira palavra de Samuel, antes de abençoar o povo, ele chama o povo a uma santidade. Primeiro, para mim abençoar vocês, eu quero que vocês retirem os deuses estranhos. E depois, congregue todo o povo, porque eu vou interceder. Ele não disse que ele garantiria a bênção, mas ele disse: eu vou interceder por vocês. Essa intercessão é a intercessão que nós rogamos ao Senhor. É a intercessão que nós pedimos ao Senhor. Qual era a primeira intercessão que Deus colocou no coração de Samuel para fazer? Vamos ver isso? Versículo 6. E congregaram em Misma, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia. E julgava Samuel. O que Samuel fazia? Versículo seguinte. O que Samuel fazia? Julgava aí? Deus colocou um homem para julgar e para governar o povo. O que é governar? Nós aprendemos sobre isso. Governar é trazer à pessoa aquilo que ela não quer fazer. Nós aprendemos sobre isso, não é certo? Liderar uma pessoa é algo que envolve dois termos. Um é você ser dirigido e outro é você ser governado. O que é governar? Governar é governar nossos filhos. A primeira vez eu falei: Joshua, estou falando com você. A segunda vez eu falo com ele. A terceira vez eu vou governá-lo. A terceira vez eu vou impor. A terceira vez eu vou colocar. E na nossa vida espiritual com Deus, da mesma forma. Portanto, nós podemos deixar ou permitir-nos ser governado ou não. Qual é o trabalho da igreja? Qual é o trabalho do pastor? Qual é o trabalho meu e seu hoje? Retirar o pecado do povo de Deus. Qual é o nosso trabalho hoje? Voltar à santidade ao Senhor. Qual é o nosso trabalho hoje? Estar embaixo das bênçãos desse livro. Porém, eu não posso falar só das bênçãos sem falar o que atrai a bênção de Deus. O versículo seguinte, no mesmo versículo diz: jejuaram aquele dia. Qual era o pedido de Samuel? Ainda não chegamos nele, né? Qual era o pedido de Samuel? Versículo seguinte: ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Misma, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel, pelo que disseram a igreja a Samuel, dizendo: não cesses de clamar em nosso favor, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel tomou o quê? Versículo 9. Samuel tomou o quê? Um cordeiro inteiro e sacrificou ao Senhor. No momento que o inimigo estava atacando,
Samuel não se preocupou de contra-atacar. No momento que os inimigos estavam vindo para destruí-lo, e eram muitos, e eram poderosos, a preocupação do Samuel foi retirar as impurezas e ter certeza que Deus perdoou os pecados. Durante essas 7 semanas, nós vamos trabalhar nesta área, e o que Deus me falou, eu vou falar para vocês. Eu estou trazendo essa palavra com esse enfoque. O que Deus me falou é: retira as impurezas do povo, do meu povo. Retire as impurezas do meu povo. Nessas 7 semanas, eu quero que você faça um acordo com o Senhor. Nós vamos oferecer sacrifícios ao Senhor. Nós vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Para quê? Para pedir ao Senhor a misericórdia. Que Deus santifique a nossa vida. Que Deus purifique a nossa vida. Temos que entender quem Deus é. Deus é santo. E Ele não abre mão da nossa santidade através da vida dEle. Temos que entender quem esse Deus é. Ele não vai repartir a nossa vida com nada. Oferecer um sacrifício ao Senhor pela nossa santidade. Sabe o que é isso, amados? O povo estava em desespero. Analisa aqui agora. Analisa eu trazer uma notícia para vocês aqui. Olha, acabaram de dizer que a Alemanha, Rússia, o que for, acabaram de vir, estão atacando os Estados Unidos nesse momento. Seria mais ou menos isso. Você ia se colocar em pânico nesse momento. Talvez o líder dos Estados Unidos, ele ia preparar tudo para contra-atacar. Samuel, nesse dia que ele estava no papel de líder, de presidente, de governador, de rei, ele era tudo nesse momento. Foi o primeiro que abriu o caminho para isso. Samuel, nesse momento, ele levantou e disse: povo, se arrependa. O que o inimigo tem lançado contra a tua vida? Você sabe por que muitas pessoas não prosperam? Porque o inimigo está assim na prosperidade. Você sabe por que muitas pessoas não conseguem suceder em ter uma realização, uma satisfação no seu casamento? Porque o inimigo está assim, Você sabe por que muitas pessoas não conseguem ter uma realização pessoal de satisfação com Deus? Porque o inimigo está assim. E por que isso? Porque às vezes nós não abrimos mãos daquilo que Deus quer. Se Deus traz uma palavra para a igreja, se Deus manda uma palavra para a igreja hoje, e essa é uma palavra vindo diretamente dEle, não que as outras não sejam, mas isso é algo especial. Deus está prometendo uma prosperidade para a igreja, está prometendo uma prosperidade. Eu rogo ao Senhor que todos possam receber isso. Mas existem condições, e quais são as condições? Uma busca pela santidade de Deus. Uma busca pela santidade, um clamor a Deus. Samuel, o que nós vamos fazer? Tragam o cordeiro, nós vamos sacrificar e pedir a Deus que nos perdoe. Eu vou dizer a Deus que vocês abandonaram as coisas que retiravam a santidade. Eu vou dizer a Deus que vocês abandonaram isso, e vou pedir perdão a Deus por vocês. É isso que Samuel veio fazer. A continuação desse capítulo, eu vou continuar no próximo culto, mas eu quero trazer uma conclusão naquilo que eu estou fazendo aqui hoje. A continuação desse capítulo é que quando os filisteus estavam vindo atacar, eu penso que, como líder, eu penso que Samuel, ele não pensou que seria dessa forma. Ele falou: eu não posso pular a ordem. Se eu pular e ir direto para o ataque, o povo ainda não está preparado ainda. Eu não posso pular essa ordem. Contudo, eu não tenho tempo de pedir perdão, de interceder e voltar lá a guerrear. Está comigo? Eu imagino que Samuel pensou assim: Deus vai mandar alguma coisa para que os inimigos comecem a dar voltas lá e atrasem a chegada deles. Deus vai fazer algo assim. E eu vou interceder com o povo e depois nós vamos contra. Mas sabe o que aconteceu? Isso é uma vitória que a Bíblia é uma das vitórias mais lindas que eu vejo na Bíblia. Porque nós vemos na Bíblia inúmeras vitórias do povo de Deus.
Nós vemos na Bíblia inúmeras vitórias de ganhar de 180 e poucas mil pessoas, de 20 e poucas mil pessoas, com um pouco número de pessoas, com Gideão com 300 pessoas, Davi pequeno matar a Golias, mas sempre teve uma luta, uma guerra. E nesse momento diz a Bíblia que não houve luta, que Deus mandou trovoadas, e numa linguagem de estudo mais aprofundado da palavra de Deus, da história, a história conta que foi como labaredas de fogo, essas trovoadas, e o povo inimigo se perdeu e entrou em confusão e brigar entre si, e eles mesmos se perderam e começaram a fugir. Eu quero que você analise agora. Aquilo que está te perseguindo vai ter que dar a volta. Aquilo que está te perseguindo, você não teria força com o arco teu, com o teu braço, mas aquilo que está te perseguindo, o próprio Senhor vai mandar trovoadas do céu e vai mandar voltar, e vai mandar recuar. Aquilo que está perseguindo a tua casa, a tua família, Ele vai mandar recuar. A morte que está te perseguindo, os espíritos de depressão, os espíritos malignos contra tuas finanças, o inimigo que não te deixa prosperar, ele vai ter que recuar. Eu imagino na hora do clamor do povo de Israel. Diz a Bíblia que quando um clamor alcança o Senhor, ele chega como cheiro suave. O povo de Israel reunido, Samuel preparou o cordeiro. Vamos então oferecer. E Deus está ali com os narinas. Deixa eu ver se vai vir cheiro suave. Não chegou ainda. Vamos conjecturar para entender a história. Quando nós pedimos perdão por alguma coisa que não nos arrependemos, que cheiro sobe. Quando nós pedimos perdão por uma coisa que não queremos mudar, que cheiro sobe. Porque o pedido de perdão, ele envolve a palavra metanoia, e metanoia significa câmbio de mente. Metanoia significa a mente fazer uma revolução e voltar. Um pastor falou para mim: pastor, pare de falar sobre pecado, senão a igreja não pode prosperar. A igreja não pode crescer, pastor. Como é que não fala de pecado? Como é que nós não falamos disso? Se é isso que bloqueia a igreja. Eu falo, eu luto contra isso enquanto eu puder. Que cheiro suave tem chegado às narinas do Senhor quando você levanta a tua voz e diz: Pai, eu me arrependo e te peço perdão. Vai um clamor ao Senhor? Ou simplesmente vai uma palavra automática? Porque às vezes nós temos palavras automáticas da nossa boca. No relacionamento, por exemplo, de matrimônio, muitos casais, eles adotam aquela palavra eu te amo, e na hora de terminar o telefone eu te amo, I love you, eu te amo. Mas é automático, não sai do coração mais. Ou então usamos aquela palavra amor, ei amor, ei amor, ei amor. Mas é automático. Que na oração nós temos a mesma situação. Pai, me perdoa meus pecados hoje. Você não sabe o que você está pedindo perdão. Há que centralizar a nossa vida no que nós estamos pedindo perdão. Uma companhia, a administração de uma companhia, você divide ela em partes e você diz: eu vou limpar essa parte aqui, e depois eu vou limpar essa parte aqui, e depois essa parte, e depois essa parte. Você vai por partes. A nossa vida, nós devemos fazer a mesma coisa. Primeiro eu vou limpar uma parte, depois eu vou limpar outra parte, e você vai te retirando. Por quê que eu estou falando isso? Começa pelo que o Espírito Santo está te acusando.
e dizer: Senhor, isso eu não tenho feito certo. Hoje eu quero me arrepender disso e passar por uma outra fase. Aí você começa a ver que aparecem outras coisas. Aí você vai retirando uma a uma, vai retirando uma a uma, vai retirando uma a uma. Às vezes uma lá de trás volta, você volta aqui de novo, retira ela. A nossa vida é uma luta contra o pecado. Uma das partes mais importantes em relação à vida de prosperidade dos filhos de Deus, uma das partes mais importantes que falam sobre como honrar a Deus, são os dízimos e as ofertas ao Senhor. E quantos pecam nisso? A Bíblia é muito clara quando ela deixa isso evidente nas nossas vidas. O que é que te proíbe de ter uma vida em santidade com Deus? Capítulo 3, versículo 9 e 10 de Provérbios diz: honra a Deus. Com quê? Põe para mim na tela. Honra a Deus com os teus bens. Eu tenho dito à igreja sempre: o segredo da honra é muito mais além do que muitos possam conhecer ou entender. A honra a Deus desata bênçãos. Honre ao Senhor com todos o quê? Essa legenda ainda está, essa linguagem, com os seus recursos, seria com a sua fazenda, com os seus bens. Tem uma outra que diz com os seus bens, com as primícias de toda a tua renda. E o versículo 10, o que acontece? E os seus celeiros ficarão plenamente cheios, seus barris transbordarão de vinho. O que significa o vinho? Alegria, paz. Como que você honra alguém que você ama? Você pode honrar a ele com tudo, mas quando você honra com os teus bens, quando você honra com um presente, com algo que te custa, da mesma forma Deus, Ele tem tudo, amados. Você sabe por que Deus quer que nós honramos Ele? Porque Ele quer nos abençoar. Seria como, quando eu honro a Deus, eu estou entrando em um território dele para entregar esta honra a Ele. Eu estou entregando em um território dele, eu vou dando e o Espírito Santo vai mandando. Aqui está o território do presidente Obama. Só para entendermos. No território do presidente Obama, existem muitas pessoas que o conhecem. Ele tem muitas pessoas em volta dele, ou seja, muitas portas e acessos. Presidentes de todas as nações. E quando eu ganho o coração dele, eu entro na história dele, eu passo a fazer parte também desse território. Eu ganho o quê? Acesso. Quando nós honramos a Deus, nós entramos em um território novo, e nós ganhamos acessos que já estão reservados para nós. O segredo de uma vida de prosperidade, o segredo de uma vida de prosperidade, é viver uma vida em santidade. Fica ali, filho. É viver uma vida em santidade, porque Deus é puro. Você pode chegar a mim, como homem, e ludibriar-me de palavras, e talvez Deus não me mostre o seu coração, se Ele não quiser, e eu aceitar. Mas Deus, Ele conhece. Eu vou pegar um dinheiro enganoso aqui, e eu vou levar agora uma honra a Deus. Deus vai aceitar?
Eu vou entregar uma honra a Deus, mas o meu coração está doendo, magoado, entristecido, aborrecido, em pecado. Deus vai aceitar? Está aqui, igreja. Eu estou falando de uma bênção que nós já temos pela palavra. Porém, Deus abriu um leque nessas 7 semanas para nós mudarmos a nossa vida. Mas Ele diz: filho, eu quero que seja retirado as impurezas. Eu quero uma vida de santidade. Durante essas 7 semanas, amados, eu quero que vocês se centralizem a buscar o que está errado e o que você tem que mudar. E quando você mudar, e quando você se conscientizar, aí agora então, eu vou entregar uma oferta de sacrifício ao meu Deus, e eu vou ter acesso a Ele. Ele vai estender as mãos para pegar a minha oferta. Eu vou tocar nele. Eu vou entrar no seu território. E as bênçãos de Deus vão descer sobre a minha vida. Se eu chego perto do fogo, tudo que é impuro vai ser queimado. Mas eu não posso chegar perto do fogo se eu estiver sem acesso. O acesso ao Rei, o acesso a Deus, abre portas. O acesso a Deus trazem milagres sobrenaturais da nossa vida. Eu creio que nessas 7 semanas Deus vai fazer uma inversão total na minha vida, na minha prosperidade, da minha casa. Pastor, você é próspero, glória a Deus, amados, não me falta nada. Mas eu não estou conformado com o que eu tenho. Por que, pastor, você quer mais? Eu vejo tantas coisas para fazer. Como eu queria fazer mais. Mas a necessidade, às vezes, a falta não nos deixa caminhar. Nós temos que entender também, finalizando isso aqui, graça, filho, obrigado. Nós temos que entender também para quê eu quero essa prosperidade. Para que eu quero? Para comprar cavalos árabes? Parece piada, né? Para comprar mansões? Deturpar o Evangelho? Deus vai cobrar. Ou vai. Deus vai cobrar. Eu quero ver você multiplicar. 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 A tua vida, ela tem que ser multiplicada de todas as formas. Quantos de você podem ser multiplicados aqui? Quantos Jordanos, quantas Thaís, quantas Juliana, quantas Lidiane, quantos Manuel, quantos Neif, quantas Laodiceia? Deus nos chamou para multiplicar. E a maneira de multiplicar é essa. A Bíblia diz que o relacionamento sexual de um matrimônio, ele santifica o nosso cônjuge. O nosso relacionamento de intimidade com Deus nos santifica. Eu quero clamar a Deus nessas 7 semanas e interceder por nós, por essa mudança. Eu não estou pedindo que você tenha uma mudança radical na tua vida e seja simplesmente por essas 7 semanas, mas que essa mudança seja constante.
Eu peço a Deus e peço a você hoje, retire os deuses estranhos da tua casa, retire o pecado da tua casa, retire a rebeldia da tua mente, retire as palavras más da tua boca, retire as coisas que desagradam a Deus, retire os filmes que não agradam a Deus, retirem as músicas que as palavras são deturpadas e não agradam a Deus, retirem as coisas que desagradam a Deus. Procurem as pessoas para caminhar, que edifiquem a tua fé, e vamos clamar a Deus, para que Deus limpe total a nossa vida, e que nessa intimidade com o Senhor a nossa vida seja santificada, e entregaremos ofertas de sacrifício ao Senhor, clamando a Ele pela nossa santificação. Há muitas pessoas que chegam a mim e falam: pastor, eu não consigo mudar essa área da minha vida. Não há uma entrega de sacrifício ao Senhor. O sacrifício, a palavra sacrifício fala em entregar alguma coisa que me custe. O que você está entregando ao Senhor que te custou? Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. A Bíblia fala de um arrebatamento. Fecha os teus olhos, por favor. Todos com os olhos fechados. Se esse arrebatamento acontecesse hoje, agora, você subiria? Não responda para mim, por favor. Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E sem a intimidade não temos como ser santos. Libere os deuses da tua vida. Libere os deuses da tua vida agora. Só há um Deus, Israel. Só temos um Deus. Só temos um pensamento. Só temos uma casa. Só temos uma família. Só temos uma Bíblia. Não existe nenhum outro livro que pode nos direcionar a Deus. A Bíblia é a boca de Deus. Quero que você faça uma entrega da tua vida hoje ao Senhor. Eu sei que o irmão Giovanni já fez essa oração. Eu vou repetir. Você que está em casa, na rádio, nos ouvindo, ou alcançou através do CD esta mensagem. Hoje é o teu dia. Deus te cobra hoje. Retira os deuses estranhos da tua casa, para que eu possa te abençoar, diz o Senhor. E entregue uma oferta de sacrifício ao Senhor, para que o sacerdote da casa entregue ao Senhor. Você tem que multiplicar. Só há uma forma de multiplicar, em santidade e intimidade com Deus, é que há multiplicação. Comece a se arrepender, retirar os deuses estranhos. A Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. Se você não tem temor a Deus hoje naquilo que você faz, se você erra e não tem temor às consequências, lhe é falta sabedoria.
Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, por perdão. Nós intercedemos as nossas vozes a Ti, Senhor. E logo após esta oração, Pai, nós entregaremos as nossas ofertas de sacrifício a Ti. E nós nos comprometemos, Senhor, a durante essas 7 semanas, Pai, trabalhar na limpeza das nossas vidas, trabalhar na santidade, Senhor, das nossas vidas. Pai, eu Te peço, todas as vezes que algum de nós formos fazer alguma coisa premeditada em erro, que o Teu Espírito Santo acenda uma luz dentro de nós, nos alertando, Pai, e que a nossa decisão seja não, que a nossa decisão seja dizer não ao pecado, em nome de Jesus Cristo. Não, nós somos filhos escolhidos Teus. Eu clamo por perdão, Senhor. Eu clamo por perdão pela igreja, pelas nossas vidas, por cada um de nós. Eu clamo, Senhor, por intimidade. Pai, aceita, Senhor, a nossa oferta de sacrifício. Aceita a nossa oferta de sacrifício, Senhor. Toma, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos. Ajuda, Senhor, a cada um, Senhor, a ser forte diante das decisões, a ser fortes, a serem fortes diante do pecado, diante do mal, diante das coisas malignas. Ajude, Senhor, o Teu povo, Senhor, a resistir o mal, a resistir o pecado. Ajude, Senhor, Espírito Santo, esteja em cada casa. A arca não se aparte, a Tua presença, o Shekinah, Kabod, não se aparte da presença da vida de cada um. Eu clamo a Ti, em nome de Jesus, pela vida pessoal de cada um, pela minha vida, pela vida da igreja, por esta casa. Eu clamo a Ti pelas crianças, pelos nossos filhos, pelo nosso território. Eu clamo a Ti por perdão, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa os nossos erros. Retira o mal, Senhor, dos ombros, Senhor, os maus, as consequências. Em nome de Jesus, Pai, nós entregaremos ofertas de sacrifício a Ti. E nesse momento aceita a nossa vida. Aceite a nossa vida como sacrifício vivo a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Não nos deixe prosperar erradamente, Senhor. Não nos deixe prosperar erradamente, mas leva-nos pelo caminho certo. E prepara-nos, Senhor, para o grande dia da grande prosperidade, que é o dia da Tua vinda, Senhor. A maior prosperidade, Senhor, é essa que está por vir. E nós tomamos posse dela no nome de Jesus Todo-Poderoso.